A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala com você é missionária Elaine Cristina Santos. Aleluia! Uma tarde gloriosa, abençoada diante das nossas vidas, naquilo que o Senhor Jesus Cristo proporcionou para mim e para você. Glória a Deus e aleluia. É o momento, aleluia, glória a Deus, que nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, meus amados irmãos. Estou entrando aqui um pouquinho tarde, mas estou aqui no horário, aleluia, glória a Deus, das 15 horas da tarde, nessa tarde de glória, de muita vitória, que o Senhor Jesus Cristo está nos dando. Aleluia, porque o Senhor é Deus, é bom em todo momento. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa te guardar, te proteger, te sustentar aonde você estiver. Glória a Deus e aleluia. Uma manhã debaixo da glória do Senhor. Uma manhã de glória, de vitória que o Senhor nos concedeu. Aleluia. E nós estamos aqui nessa tarde abençoada debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus é fiel, né, meus amados irmãos, diante daquilo que Ele faz perante as nossas vidas. Amém? Vou estar deixando uma breve palavra para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vai ouvir no fundo uma vozinha abençoada. Glória a Deus. Mas não interfere não. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim... Aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 18. E sucedeu que no terceiro ano do Oséias, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi. Aleluia! E o nome da mãe era Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustá. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém? Aqui em 2 Reis, capítulo 18, vem falando sobre Ezequias, que aqui ele estabelece, aleluia, glória a Deus, um culto ao Senhor. Mas para ele estabelecer esse culto ao Senhor, na lei, naquela época de Moisés, ali era estabelecido muitas regras, muitas coisas que vinham. E no momento que quando, aleluia, glória a Deus, ele foi fazer esse culto ao Senhor, Ezequias, ele foi um homem temente a Deus. Ele foi um homem que levou a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, do conforme de como o Senhor, ele ordenou, que ele foi uma pessoa reta diante do Senhor. Só que aonde que ele estava para fazer menção da palavra do Senhor, ali Ezequias, ele tirou, aleluia, glória a Deus, aquele altos que seria coisas que ali eles adoravam, né?
Por quê? Porque quando o Ezequias ele foi de encontro à palavra do Senhor, que no tanto aqui no verso 4 diz assim: este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera por conta. Até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Nestor. O que quer dizer? Na palavra do Senhor, naquela época, em 2 Reis capítulo 18, do verso 4, eu quero pegar esse texto do verso 4, que Moisés ele fez uma serpente de ouro, de bronze. Essa serpente de bronze que ele fez, o povo, ele ali adorava, idolatrava essa serpente. Arabaçu e Cantarabaçá. E essa serpente do que ele fazia, de adorar, Ezequias, quando ele foi reinar, aleluia, glória a Deus, ali ele tirou, ele quebrou, ele desfez esses tipos de coisa que eles lá atrás adoravam. Ezequias, ele foi do conforme que o Senhor chamou ele para que ele pudesse, aleluia, glória a Deus, ser um homem reto diante do Senhor e fazer como o Senhor ordenou a Moisés e ensinou os mandamentos. E Ezequias, ele cumpriu cada etapa, cada proceder, ele não pulou nenhuma regra, não fez nada de que não era ao contrário dos olhos do Senhor, de como o Senhor não queria que ele não fizesse. O Senhor ordenou para ele, para que ele pudesse, aleluia, glória a Deus, ter uma boa conduta perante aquele povo, para que aquele povo voltasse, aleluia, glória a Deus, ter uma santidade, uma intimidade com o Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque hoje, naquela época, era Deus, porque Deus, aleluia, glória a Deus, é Ele que reinava em todo momento e em todo instante. Ele deu seu Filho único, unigênito, para que nele creia e não pereça, mas que tenha a vida eterna, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Na época de Noé, ali o Senhor lhe chegou e falaste: construíste uma arca, e naquela arca colocaste os animais, porque o povo já estava o quê? Fazendo coisas que já estava cheirando a mal a narina do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ai, Elaine, o que você quer dizer com isso? Quer dizer do tempo de hoje. Nós vamos trazer para o tempo de hoje o que está acontecendo em muitos, aonde que Deus ele já não habita mais e está dizendo que Deus ele habita. Aonde que estão idolatrando o homem, aonde que está fazendo não é para Deus, aonde que está dizendo que é Deus e Deus não está. Então, o que vem ao caso? Dentro da Bíblia. Por isso que é bom a gente ler, por isso que é bom a gente entender o que o Senhor está falando comigo e com você. Porque Deus ele quer te chamar a um compromisso. Deus ele quer te chamar narabaçu e cantarabaçaio, para que você possa ter o quê? Uma vida santificada, purificada com ele. E hoje você já não vê a pessoa jejuar conforme jejuava antes. Hoje você já não vê a pessoa orar como orava antes. Ah, mas eu estou fraco, mas eu não estou conseguindo. Em meio à minha circunstância, em meio às minhas provas, em meio às lutas, meus amados. Agora a gente vai trazer no momento que Jesus ele passou por um momento de aflição, que quando ele chegou e falou para os discípulos assim: vocês não podem vigiar um momento que enquanto eu oro, que ali no momento que o suor dele se transformou como sangue. Anarabaçaio. Jesus passou por momentos de aflições também, porque ele veio nessa terra como 50% homem, como 50% em espírito. Mas o que a gente quer te dizer? O que a Elaine, a missionária Elaine, quer te dizer nessa tarde? Deus, ele está te chamando para um compromisso com ele. Deus, ele quer que você entre no querer dele. Deus, ele quer que você faça do conforme de como ele está te dando a ordenância. Que você venha guardar o estatuto,
estatuto, que você venha guardar os princípios, que você venha guardar Narabaçu e Cantarabaçu, Viquintarabaçaio, os mandamentos. É tão fácil da gente ouvir assim, a palavra de Deus, ele diz, eu vou trazer algo aqui que aconteceu comigo, que a gente tem que viver o que está dentro da palavra. Se você compra, não paga, você está indo contra a palavra do Senhor. É porque eu não estou trabalhando. Ei, você pelo menos tem que dar uma explicação para essa pessoa que você comprou e por que você não consegue pagar. Se você pega emprestado e você não devolve, você está pecando. Isso não é pecado. Então é o quê? Você está indo contra a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que se você compra, você tem que pagar. Se você pega emprestado, você tem que devolver da forma de como você pegou. Se você faz alguma coisa que você está no momento da pornografia, no momento da prostituição, você tem que andar correto diante do Senhor, porque assim as bênçãos do Senhor, ela não vem. Eu falei para Deus assim, Senhor, a palavra do Senhor, ela é bem clara, desde o momento que quando ela chega e fala para mim, que corta comigo aqui primeiro, se coloque na posição de como Deus quer, para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem, que já está nas suas mãos para ser liberado para a sua vida. Se a gente não anda no conforme como é a palavra do Senhor, mas como se diz como eu tenho caráter, eu tenho a forma de que eu não estou trabalhando e que eu não posso pagar daquilo que veio comigo, daquilo que aconteceu. Meus amados irmãos, uma coisa que a gente tem que fazer é orar ao Senhor e pedir perdão a todo dia ao Senhor. Porque quando comprou, a pessoa estava trabalhando? A pessoa tinha condição? Não tinha. Então por que comprou? Porque da mesma forma que você compra, a pessoa também precisa receber para pagar. Da mesma forma que você pega emprestado, a pessoa também precisa da mesma forma, do conforme que emprestou, para que você possa dar do jeito que você pegou. E muitas das vezes a pessoa não quer ir diante da palavra do Senhor, quer dizer que está correta, que está certa, está errada. Aí Deus, ele fala, do conforme de como você está, eu só estou prestando atenção. Por quê? Porque da forma de como está, não está correto, de como está se conduzindo, daquilo que é para se conduzir. Nós temos que parar e analisar do que vem ao caso do que está acontecendo. Se é errado, pedir perdão, chegar e conversar, dar uma satisfação. Aí eu venho trazer para os dias de hoje, de como vem acontecer. Que como muitos fazem as coisas, se acham normal, você vai prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta com o Senhor. Quem fez vai também prestar conta com o Senhor, sabe por quê? A palavra de Deus diz que se você fez e não foi do correto diante do Senhor, Deus, ele vai perguntar a ti diante das suas mãos, e está tudo escrito lá que o anjo está levando para o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero lhe dizer no dia de hoje: se você idolatra, se você faz algo que não venha ser do agrado do Senhor, o Senhor, ele já não está mais, nem mais totalmente te ouvindo da forma de como é para te ouvir. Porque Deus, ele nos chama a atenção. Se ele chama a atenção, se ele quer te dar a bênção, a vitória, e manda se você se colocar na posição, ele fala com você primeira, segunda, terceira, e você não ouve, Deus já nem te quer ouvir mais. Por que eu trago isso diante da palavra do Senhor? Vamos lá do momento, aleluia, glória a Deus, que o Senhor, ele chega e chama a atenção de muitas das vezes com Davi, quando Davi, ele caiu em pecado, ele errou. E dali, quem teve que repreender Davi? Natã, o profeta Natã, teve que repreender Davi, chamando a atenção de Davi. Mas em missionária Elane, essa palavra é dura. É a palavra que Deus deu hoje.
E eu estou aprendendo com ela. Cada dia mais, sabe por quê? Porque eu tenho que me colocar diante de como o Senhor quer. Santo, a gente não vai ser totalmente, porque se formos santos, a gente não estaria mais aqui nessa terra, já estaríamos lá na glória, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus, ele está te chamando a atenção, porque se ele colocou algo diante da sua mão, se ele te chamou alguma responsabilidade, ele quer que você se coloque de pé. Jesus nunca falou que o evangélico seria fácil, seria rosas, não teria espinho, não teria pedra, não teria, aleluia, glória a Deus, apontamento, não teria calúnia, não teria perseguição. Jesus passou por perseguição, passou por calúnia, até os próprios que é da família dele não aceitaram Jesus, Narabaçu e Cantarabaçai. E ele não convivia com os próprios da família, com os próprios que era da descendência dele. Ele não ficava, ele fazia os milagres, ele tinha que ir para outras aldeias, para outros lugares, e depois ele iria fazer os milagres, e estava lá no monte, o quê? Orando, buscando, descendo, se humilhando, e cada vez mais se colocando de pé, porque ele tinha uma boa obra, porque o Pai, o nosso Deus, confiou diante das mãos dele. Eu quero te chamar a atenção no dia de hoje. Deus, ele está te chamando para que você possa continuar aquilo que você deixou. Seja uma consagração, seja um círculo de oração, seja de você, aleluia, glória a Deus, conduziu uma igreja. Ah, mas você não sabe o que está falando, porque você nunca conduziu, você nunca teve um rebanho. Realmente nunca tive. Aleluia, glória a Deus. Mas o que eu tenho é a palavra do Senhor, que a cada dia que a gente lê, ela nos coloca nos fortalecido, dizendo que não é para você olhar, aleluia, glória a Deus, para os apontamentos, para as perseguições, para as calúnias, para os falsos testemunhos que vêm, para aquilo que vem entristecer. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele se entristeceu também. Ele se colocou, aleluia, glória a Deus, diante de nós, para que nós possamos estar de pé, para que nós possamos hoje contemplar e ver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Se você passou, se levanta, sacode a poeira, ergue a tua cabeça, porque é assim que o inimigo, ele quer te ver cabisbaixo, triste, depressivo, quer te ver cada vez mais abatido, não quer te ver ali, aleluia, glória a Deus, de pé. Aí, como a palavra do Senhor diz que Ezequias, ele teve que quebrar, que despedaçar, porque eles estavam idolatrando aquilo que não era do acordo do Senhor. E quando não é da vontade de Deus, aleluia, glória a Deus. E teve aí, Ezequias foi o quê? Um certo homem reto diante do Senhor, e fez o que era reto dos olhos do Senhor. Porque ali ele queria ensinar o povo a voltar ao primeiro amor e uma santidade, uma santidade, purificação diante do Senhor, para voltar ao seu costume de quê? De crer no Deus vivo, de não adorar a estátua, de não adorar ao homem, de não adorar, aleluia, glória a Deus, aquilo que não era de acordo que Deus, ele não poderia fazer. Porque a estátua só está um momento ali de pé, uma serpente que ali fez, e ali o povo se desviou para adorar. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, ela é tremenda. E quando eu comecei a ler, o Senhor, ele deu as altas revelações, falando que nós devemos só adorar Ele, que é digno de toda a glória, de todo o louvor. Eu sei que em meio às circunstâncias, em meio da sua aprovação, de meio às suas lutas, porque também passo por provação, passo por luta, passo por deserto, passo por vale, mas a cada dia mais eu me coloco de pé, através, sabe como? De jejum, oração, a busca pela madrugada, de você falar com Deus: Senhor, eu sou falha, sou pecadora, mas, Senhor, eu a cada vez mais sou errante, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, servos do Senhor, servas, mas o Senhor, Ele confia em ti, Ele quer saber o quanto você é precioso para Ele. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra, ela traz para nós uma grande base de reflexão,
que quer dizer que hoje em dia será a importância de edificar e eliminar qualquer forma de idolatria em nossas vidas. Assim como Ezequias removeu os altares de idólatras, quebrou as colunas sagradas e cortou postes de ídolos, colunas sagradas e cortou os postes de ídolos, e devemos estar dispostos a abandonar qualquer coisa que nos afaste de Deus e nos leve a adorar falsos deuses. Isso pode incluir vícios, obsessões, relacionamento tóxico e qualquer outra coisa que coloque acima de Deus em nossas vidas. Devemos buscar a purificação, a adoração verdadeira ao único Deus. Tá vendo? A palavra do Senhor ela é bem clara. E às vezes nós queremos adorar algo acima, além mais do que Deus. Não, a gente tem que colocar Deus em primeiro a tudo. Quando você aprender a colocar Deus em primeiro a tudo, aleluia, glória a Deus, você vai estar vendo que Deus ele é precioso diante da sua vida. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde é uma palavra gloriosa, que Deus está te despertando. O Senhor, aqui, ó, ele já está, ó, à porta, ó. Tá vendo? Se ele vir hoje, você vai subir? Fica você com Deus essa reflexão. Elaine, ele não vai te chamar por apelido, ele não vai te chamar por Mariazinha, ele não vai te chamar por Joãozinho, ele vai te chamar pelo nome. Elaine, ele vai te chamar. E aí, estás preparado? A parábola das 10 virgens é forte, né? O que eu quero te dizer? Hoje, esse dia de hoje, agora, o que você parou de fazer? Foi uma live de você levar a palavra para aqueles que precisam? Até na live também nós vamos ser afrontados, tá? Uma pastora estava conversando comigo meio-dia. E eu estava na live dela. E eu estava vendo ali alguns comentários de que estava vindo afrontamento. E ali ela estava falando comigo, continue fazendo, mas não debata referente ao que vai vir, tá? Porque Deus é Deus em todo momento. Fala do amor do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é? A palavra. Cura, liberta, transforma. A palavra que a todo dia ela te dá algo novo, que vai plantar dentro do seu coração de você dizer assim, não, eu tenho que me colocar de pé e voltar a fazer o que eu não estava fazendo. Eu me afastei, não estou mais no caminho do Senhor. Eu preciso voltar para o braço do Senhor. Ah, mas aconteceu isso, isso aqui. Ei, o seu foco é quem? É o irmão? O homem é falho. Jeremias diz que maldito homem é aquele que confia no homem. O homem é falho. Você só tem que confiar no Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitos estão deixando, aleluia, glória a Deus, a igreja. Muitos estão deixando a casa do Senhor. A igreja somos nós. É 4 paredes, mas nós estamos ali para adorar e viver em comunhão com os amados irmãos. Amarai o próximo como a ti mesmo. Ah, mas está difícil, realmente. Está muito difícil, sim. Desde o momento que quando você só quer interpretar do seu modo e que você não quer entender o seu amado irmão da dificuldade que está passando. Como era Jesus com os seus discípulos? Já perguntou isso a ele? Aleluia, glória a Deus. Já teve um conversar com Deus hoje, pela manhã, que você levantou e agradeceu, tomou o seu café com a sua família, ou você sozinho, ou com um irmão, ou com um amigo? Já conversou, falou com o Pai? Não, né? Então fica esse momento de você parar um pouco e analisar do que Deus está te chamando para uma grande obra, do que você parou lá atrás. Se você cantava, ministrava, se você orava, se você era intercessão, se você ali fazia os cultos, estava na frente de uma mesa, de um ciclo de oração, de uma consagração, de libertação, seja qual for, continua.
Porque Deus ele vai querer saber na sua mão as suas obras. Ele quer saber da sua mão o que você fez. E ele vai prestar conta contigo. Amém? Fique com essa palavra. Lê lá em 2 Reis, capítulo 18. Lê sobre o 18, 19. Eu fui lendo, e Deus ele foi ministrando no meu coração. Uma coisa que Jesus falou comigo hoje: não para. Não para, não para, porque Ele está do meu lado, Ele está me colocando de pé. Sabe por quê? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se ainda alguém da sua parentela ainda não é evangélico, e você ora e você fala, não estou vendo nada. Ei, deixa eu só te falar uma coisa: com teus olhos carnais você não vai ver, mas com teus olhos espirituais, narabaçu e cantarabaçai, você vai ver o que Deus ele está realizando, sim. Sabe por quê? Porque você tem que pedir a Deus: Senhor, toca lá naquele que tá afastado, que não está mais diante da casa do Senhor, faz ele sentir saudade para voltar para o seu abraço, porque nós estamos aqui para abraçar, mas não para apontar, mas não para julgar, porque hoje quem é o nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo. Naquele grande dia é Ele que vai ser o nosso juiz, amém? Nós não estamos aqui para julgar, nem para apontar, nem para ser juiz. Nós não temos esse direito, mas direito de sim, de levantar o seu irmão, de erguer, de colocar para cima, porque o Deus que nós servimos é Ele que pode transformar, é Ele que faz, é Ele que abre as comportas e as portas do céu, e cada dia mais trabalha no coração, com um coração que está ferido, com um coração que está triste, com um coração que tenta voltar e não consegue, porque está caminhando, se arrastejando, de cabisbaixo, mas hoje o Senhor ele te levanta com as tuas mãos fortes e diz para ti: não temas, porque eu sou contigo. O evangelho não é um mundo de rosa, tem espinho, tem, aleluia, glória a Deus, tem pedra, assim como vi aquele bom samaritano que passou ali muitos, até aquele que era, meu Deus do céu, aleluia, até aquele que tinha título, até aquele que tinha, aleluia, glória a Deus, cargos eclesiásticos, não ajudou ele, mas teve um que foi lá e ajudou e levantou e colocou naquela estadia. Deixa eu só te falar, hoje Jesus ele te levanta, hoje o Senhor Jesus ele te toma pelas tuas mãos, hoje o Senhor Jesus ele fala: sai, aleluia, glória a Deus, desse mundo de horror, porque eu quero te trazer para o meu anseio, para o meu aqui, ó, o meu ombro, porque é Ele que cada vez mais te vai te confortar, que vai descer o bálsamo. Quando você estiver triste, Senhor, me alegra. Quando você estiver, aleluia, glória a Deus, sem expectativa de o que você possa fazer, dobre o seu joelho e ora. Quando você não tiver o que ter uma solução, pega a palavra de Deus, lê, porque Deus ele vai te dar uma solução e você não vai tomar decisões precipitadas diante do Senhor. Amém? E vamos estar orando, glória a Deus, uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, uma tarde que o Senhor Jesus Cristo está falando no seu coração e no meu coração também, e está te dizendo: não pare em meio à sua caminhada, não desista em meio a esse deserto, porque o deserto não é um momento de você parar, mas o deserto é um momento de passar. Deixa eu te falar uma coisa: a H, ela ali estava com seu filho, quando ela viu que já não tinha mais água e nem pão, aleluia, glória a Deus, ela colocou o seu filho do lado, mas o Senhor ouviu o choro, do seu filho. E quando ela ouviu o choro do seu filho, quando o Senhor ouviu o choro do filho dela, ali o Senhor lhe fez sair, sabe o quê? A água. O Senhor está te dando água hoje para você beber. O Senhor está te dando água hoje para você se colocar de pé. O Senhor está te dando água hoje, porque há almas que choram, mãe que chora pelo seu filho, a esposa que chora pelo seu esposo, o esposo que chora pela sua esposa. Ali o Senhor é Deus, é Ele que faz
você tem um encontro com Ele. Deixa eu só te falar uma coisa. Se ainda você não viveu aquilo que você queria viver com o Senhor Jesus Cristo no caminho dele, o Senhor ele vai te fazer viver, sabe? Porque muitas das vezes a gente quer fazer planos e os planos não é o meu plano, não é o plano do Senhor. Mas a gente tem que perguntar: Senhor, qual é os seus planos para a minha vida? Qual os seus pensamentos para a minha vida? Qual o seu caminho para a minha vida? Quando nós viemos perguntar dessa forma, nós vamos entender, aleluia, glória a Deus, o que Deus ele tem para mim e para você nesse dia de hoje. Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. E você já perguntou ao Senhor o que Deus ele tem para a sua vida? Do que ele quer te levantar nessa vida? Se for uma causa na justiça, se for uma aposentadoria, Deus ele destrava, Deus ele abre, mas o Senhor ele quer que você faça para ele. Muita da gente só pede, mas a gente esquece de fazer para Deus. Mas é necessário a gente também ser provado pelo Senhor. Quando nós viemos o caso de ser provado pelo Senhor, Jesus ele nos prova para saber aonde está a nossa fé, se nós vamos murmurar, se nós vamos questionar, ou se nós vamos, aleluia, glória a Deus, chegar ali e ligar para o fulano de tal, para Bertão de tal, ou você vai dobrar o seu joelhinho ou vai falar com o Pai. O que você vai fazer? Deus está te chamando a atenção no dia de hoje. Deus está mandando você, desperta tu que dormes. Levanta tu que está no seu assento, simplesmente que está se conformando com esse tipo do problema que você está passando, por esse tipo de prova que você está passando, tá tudo bom. Não, para mim não está nada bom, porque eu quero além mais daquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque os planos de Deus é melhor para mim, para a minha casa, para o meu esposo, para meus filhos, e é isso que eu quero. Pensa dessa forma, fala com Deus: Senhor, me coloca para cima, me coloca de pé, meu Pai, porque eu necessito cada vez mais receber do alto refúgio, da autoridade, da ousadia, cada vez mais da unção que venha se derramar diante da aleluia, glória a Deus, da minha cabeça, para que eu possa cada vez mais fazer o teu manifestar. Ei, o ser humano não é fácil. A palavra de Deus ela já nos ensina, como já te falou lá que eu falei aqui de Noé. Já de Noé já veio assim, já não veio? Então aí você já tem que saber lidar, saber o quê? Conduzir. Eu não sei como é para conduzir um rebanho, mas o Senhor ele sabe, ele colocou na sua mão, ele confia em você. Ele confia em você. Nenhum momento, aleluia, glória a Deus, Jesus ele te julgou. Nenhum momento. Ele só te mostra, não é dessa forma, tá errado. Faz desse jeito. Faz do jeito como Deus quer, que vai sair tudo certo. Aleluia, glória a Deus, amém? Você que é empreendedor, você que tem, aleluia, glória a Deus, que é um empresário. Se a sua empresa não está indo de acordo como você quer, mas você já perguntou a Deus? Microempreendedor que está começando agora, aleluia, glória a Deus. Você colocou seus planos bem sucedidos diante do Senhor para que tudo venha a ser favorecido e melhor do que Deus ele tem para a sua vida. Porque Deus ele honra. Desde o momento que quando você é fiel com ele, ainda mais no dízimo nas ofertas diante do Senhor, Deus ele honra. Deus ele honra. Se você é fiel com o Senhor, naquilo que o Senhor toca em ti, para que você possa abençoar o seu irmão, Deus ele vai te honrar. Eu falo isso porque eu sou testemunha. Aleluia, glória a Deus. E como o Senhor ele me honrou, ele ainda me honra a cada dia mais, amém? E vamos estar orando, glória a Deus, aleluia, porque Deus ele é bom o tempo todo. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, eu venho, Senhor, louvar, glorificar e exaltar o teu nome. Bem dizer a ti, meu Pai, no que o Senhor falaste diante desta palavra, abençoar debaixo da tua glória, debaixo da tua unção. Meu Pai querido, Deus santo, muito obrigado por esse despertamento diante da tua palavra. Senhor, toma aqueles, Senhor, que estão, Senhor, muitas das vezes triste, cabisbaixo, pelo meio da sua situação do que está passando. Principalmente, Jesus, por muitos, Senhor, que não têm o que às vezes colocar dentro da sua casa, que ainda tem uma criança, que ainda muitas das vezes, Senhor, tem que pagar alguma conta, de pagar um aluguel. Deus, esse microempreendedor, esse empresário, meu Pai, que tem a sua loja alugada, que muitas das vezes, Senhor, quer cada vez mais empreender e está difícil. Mas hoje, meu Pai
Pai querido, Deus Santo, o Senhor é Deus que joga por terra todo esse obstáculo, joga por terra, Senhor, todo esse mal que vem diante desta vida, Senhor, que o Senhor faça eles conduzir, Senhor, a cada dia mais nos seus caminhos, para que eles possam receber mais de Ti, que o Senhor venha colocar eles de pé, Senhor, guarda, protege essa pessoa que chora neste momento, essa pessoa que está desanimada, que está indo devagar para a Tua casa, meu Pai querido, Deus Santo, toma na palma das Tuas mãos, todos os inscritos, o subscrito, traga cada vez mais, Senhor, diante deste canal, para que possam receber mais de Ti, o impacto do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, nada está infalível, o inimigo coloca diante da nossa mente, no nosso coração, aonde que está Deus? Deus sempre esteve no controle de tudo, é Ele que está movendo as águas, é Ele que está no barco, é Ele que acalma a tempestade, é Ele que faz o vento e o mar se acalmar, é Ele, aleluia, glória a Deus, que apaga, glória a Deus, que anda junto, como andou com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Ele fez o leão jejuar, glória a Deus, com Daniel, Ele deu a vitória, Ele fez voltar, aleluia, glória a Deus, cada dia mais as bênçãos diante das nossas vidas, e não há de ser diferente diante daquilo que nós pedimos, alcançamos diante do Senhor. Jesus, a Tua palavra foi apregoada, uma palavra de reflexão, de despertamento para a nossa vida, que o Senhor já está e já vinda, que nós não devemos idolatrar homem algum, que nós não devemos, Senhor, aleluia, glória a Deus, estar, Senhor, adorando imagem, mas sim adorando ao Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, que cura, que liberta, que tira o paralítico da cadeira de roda, que tira o, Senhor, aquele que está, Senhor, aleluia, glória a Deus, precisando de uma cura, que seja uma cura de um câncer, que seja uma cura, Senhor, de uma coluna, que seja uma cura, Senhor, de uma hérnia, que seja uma cura, Senhor, do coração que está grande, que seja uma cura física, que está, Senhor, aleluia, glória a Deus, por passando os momentos difíceis, que o médico desenganou, que acha que não tem mais a solução, mas a solução temos sim, porque o Senhor é os médicos dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor é Deus, meu Pai, que vai de encontro a este momento e agora, essa pessoa que está precisando, Senhor, a cada dia mais, Senhor, do Teu toque, do Espírito Santo de Deus, que venha tocar desde o fio do cabelo até a planta dos pés, toma essa água, Jesus, toma essa carteira de trabalho, toma, Senhor, aleluia, glória a Deus, narabassui, cantarabassoi, quem tarabassai esse currículo, toma, Senhor, na palma das Tuas mãos, Senhor, essa peça de roupa, toma essa foto, meu Pai, essa mãe que pega essa foto, Senhor, esse esposo que pega essa roupa, Senhor, essa mulher que pega, Senhor, esse copo de água, Jesus, que possa tomar, que o Senhor coloque a gota do Teu sangue, que está sendo consagrado, que está sendo, Senhor, cada vez mais, Senhor, ungido pela glória do Teu nome, e que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais, Senhor, estar com cada um, Deus, em nome de Jesus, meu Pai querido, Deus Santo, aonde que nós não podemos tocar, mas o Senhor está tocando neste momento, e o Senhor está agindo, e o Senhor está se movendo, opera, Senhor, maravilhas e prodígios diante dessas vidas, repreende toda obra de bruxaria, macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, magia negra, aquele, Senhor, que foi, Senhor, ali atingido por algum mal, Jesus, essa dor de cabeça que tem hora para chegar, essa dor na perna, essa dor na coluna, Senhor, em nome de Jesus, que venha se render diante de Jesus, que venha ser jogado por terra, que venha ser despedaçado, esmiuçado, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, vai diante desta casa, traga paz, traga, Senhor, cada vez mais, Senhor, a alegria, traga, Senhor, cada vez mais, Senhor, Jesus, o afeto, Jesus, cada vez mais, Senhor, a simplicidade, Senhor, que o Senhor possa entrar e fazer morada, Jesus Cristo, Papai querido, Espírito Santo de Deus, levanta esse homem, Senhor, levanta essa serva, Teu servo, que já não pregou mais a Tua palavra, que já não está mais conduzindo, Senhor, o rebanho como o Senhor tem colocado e confiado, Jesus Cristo, levanta com as Tuas mãos fortes, coloca eles de pé, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais colocar, Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus do lado deles, para que eles possam, Senhor, cada vez mais se colocar, Senhor, de pé, e que o Senhor possa ajudar a eles, que ali, Senhor, eles venham, Senhor, cada vez mais encaminhar diante da Tua palavra, para que possa ser conduzida da forma correta de como o Senhor tem para nossas vidas, e abençoa
poderosamente. Deus, coloca esse brilho do teu Espírito diante da nossa face. Senhor, coloca essa unção diante, Senhor, das nossas vidas, porque aonde que nós passamos, que nós venhamos profetizar, almas venham se render diante dos seus pés, que ali venham ser curados, que venham expelir o câncer, que venha, Senhor, que algo que comeu, que ali venha, Senhor, sair na autoridade do nome de Jesus, que venha, Senhor, sair pela boca ou na urina ou nas fezes, mas que venha sair e que venha, Senhor, ser curado em nome de Jesus. Toma aqueles que estão lá no leito do hospital, que está enfermo, que está doente, que está passando por uma cirurgia, a mãe que está tendo seu filho neste momento, que o Senhor coloque o anjo guardando e protegendo. Toma as mãos dos médicos, a mão do cirurgião, seja ali com cada um, aqueles que precisam de uma causa na justiça, desse número de processo, entra lá com as tuas mãos santas. Deus, o Senhor é Deus que é juiz do juiz, o Senhor é Deus que no momento de hoje, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é Deus que não deu a última palavra. Oh, meu Pai querido, Deus santo, essa que precisa, Senhor, ali sair da sua aposentadoria, e essa aposentadoria ainda não saiu, vai trabalhando, vai agindo, vai movendo, vai operando, porque o Senhor é Deus, meu Pai, que é, Senhor, o perito, o Senhor, que meu Pai querido, Deus santo, que é advogado, o Senhor é Deus que é juiz neste momento, e trabalha perante da causa de cada um que está sendo reto e fiel diante de ti, e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória. Oh, aleluia. Oh, narabaçu e cantarabaçai. Os amados irmãos, apoie esse canal, deixe o seu joinha, dá lá o seu like, aleluia, glória a Deus, compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor, que está passando por momentos difíceis. Aperta lá nas notificações, que sempre vai estar notificando todas as vezes que for estar colocando aqui as orações, a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? E que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente. Até às 3 da manhã. Glória! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Jesus. Quem nos fortalece? Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus.